Olá, está começando mais um episódio do Podcast Chão Revista Fevale, especial 53º Festival de Cinema de Gramado. Meu nome é Letícia Flesch e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre o curta-metragem Gaúcho, Trapo, ganhador na categoria de melhor filme na Mostra Gaúcha de Curtas. Para isso, convidamos o diretor João Chimendes e o roteirista Felipe Oliveira. Então, para começar, vocês podem contar um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês e como vocês entraram para esse universo do cinema? Perfeito. Eu sou João Chimendes, diretor do Curta, e assim como o Felipe, a gente vem do teatro, na nossa cidade, em Uruguaiana. A cena teatral é bem consolidada já, e a gente vem entrando aos poucos nesse meio do cinema. Então a gente tenta conciliar essas duas linguagens, colocando algumas coisas também dentro dos nossos projetos. O Curta Trapo, ele também é uma colaboração com o nosso grupo de teatro, o Grupo Tearte, lá de Uruguaiana. Então a gente vai entrando nessas duas vias, sabe? Tanto do teatro quanto do cinema. No momento eu estou aqui em Porto Alegre, estou cursando teatro na URGS, então estou tentando conciliar ainda esse momento em que eu continuo trabalhando e produzindo no interior, mas aqui na capital estudando para melhorar um pouco meu repertório em atuação, em direção também. A gente basicamente compartilha assim, o mesmo estado de espírito no momento. Eu só não estou tão envolvido com a arte assim na minha graduação. Eu curso Relações Internacionais, estou no último período do curso, na verdade. E assim, eu dou bastante atenção assim para minha trajetória acadêmica. Assim, eu sou pesquisador de um núcleo de pesquisa também. E aí a gente está tentando equilibrar basicamente o ser artista com também estar dentro da academia, sabe? Então, e o curta tem muito a ver com isso, sabe? A proposta dele e a história, o enredo ali, tem muito a ver com equilibrar o ser artista com também vindo do interior, né? Então, é um diálogo bem interessante, assim, que a gente está fazendo com o que a gente está vivendo no momento até. E entrando um pouco nisso, então, de onde veio a inspiração da história do curta e se aconteceu alguma história específica que inspirou vocês? Eu e o Felipe, a gente foi crianças crescendo no interior, e no fundo da minha casa tem um campo, que inclusive é o campo que a gente usa para fazer as filmagens do filme. E foi mais esse lugar da gente revisitar um pouco a nossa infância e perceber como que dialogava com o que a gente está vivendo hoje em dia, e tentar mesclar também um pouco das nossas duas vivências. Eu e o Felipe, a gente não se conheceu quando a gente era criança, então depois que a gente conversou, a gente percebeu que tinha muito match, muita ligação. Nossa história era bem parecida com quando a gente era criança, essa vivência no interior, enfim. E foi aí que surgiu o Trapo, né? A história do Léo, que brinca com a melhor amiga de gravar mini-filmes com o celular, e que tem essa relação com a mãe, né? Então a gente buscou trazer um pouco desse lado familiar também. E basicamente foi assim que surgiu a história do Trapo, foi revisitar um pouco a nossa infância no interior. E quais foram os maiores desafios e aprendizados durante essa produção? Pode repetir, por favor? Quais foram os maiores desafios e os aprendizados que vocês tiveram na produção? Pode falar, sim. Como a gente filma no interior, faz tudo no interior, com a equipe também de lá, a gente são impostas algumas dificuldades logísticas para a gente fazer as gravações, né? E rodar o filme. Então, a gente faz o aluguel dos equipamentos aqui em Porto Alegre, e isso faz com que a gente normalmente grave os nossos trabalhos em diárias muito longas e em poucas diárias também. Então, por exemplo, o Trapo, ele foi feito em 1 dia e meio. Cheguei no sábado de manhã, a gente gravou sábado inteiro, domingo inteiro, e aí eu voltei no domingo para Porto Alegre para fazer o retorno dos equipamentos, né? Então, essa dificuldade logística, ao mesmo tempo que ela é difícil de fato, ela nos impõe um cuidado muito maior, assim, com cada uma das cenas, com a preparação dos atores ali, com a cenografia. Então, meio que é uma faca de dois gumes, né? O que pode nos prejudicar, caso tenha algum erro, algum atraso, também é o que dá um pouco de cuidado mais para o trabalho, assim. Então, nos aspectos produtivos é mais difícil, assim, sabe? Corrido, às vezes. Outro ponto também foi porque a gente trabalhou com criança e com cachorro, né? Então, a gente precisou de alguns ensaios para
conseguir fazer com que essa criança se acostumasse. O nosso protagonista é irmão Felipe, então ele não tinha essa experiência. A gente fez bastante ensaio com ele, para ele perder esse estranhamento com a câmera, né, que a gente tem. E com o cachorro também, então a gente pegava o texto, por conta que as diárias foram de e-mail, então a gente chegou já com o objetivo de gravar tudo que já era ensaiado, sabe? Então acho que os maiores desafios foi essa questão, a logística dos equipamentos e a gente conseguir deixar tudo alinhado com a criança e com outros fatores que deixavam a gente um pouco mais atento, assim, sabe? Sim, e teve alguma referência estética ou cinematográfica que guiou vocês um pouco nessa construção do curta? A gente trabalha bastante com não atores, né? Então, justamente porque a gente gosta de experimentar com esse registro mais natural da performance, da atuação, assim. Então, na maioria das vezes, quando a gente trabalha com não atores, eles estão mais próximos desse registro do que, por exemplo, os atores de teatro, que a gente trabalha bastante lá, que ainda assim a gente tem todo o esforço de chegar nesse registro mais natural. Mas em questão de inspiração, assim, é muito essas linhas do novíssimo cinema, assim, de contar a história a partir do cotidiano e desse cotidiano isso ser o que amarra a história, na verdade, guia as interpretações, a direção de arte, até a fotografia. Então, alguns títulos que nos inspiram bastante, eu acredito que o trabalho da Carolina Markovits, por exemplo, Carvão, Pedágio, também o filme Sem Coração, Uma Mulher Diferente, Danara. Então, esses filmes que dialogam bastante com a infância também a gente buscou. Eu acho que o Projeto Flórida, eu acho que é uma grande referência, Cinema Paradiso. Então, pra gente foi um norte, talvez, ali, como a gente lidaria com crianças em cena, sabe? E principalmente a gente tinha uma facilidade de o Léo ser meu irmão, então ele já era muito familiar conosco, mas ele não era familiar com a câmera ainda. E isso a gente teve que fazer, assim, cuidar com ele, criar ali. E esses trabalhos eu acho que eles nos dão uma referência legal, por causa que a gente queria, ao mesmo tempo que extrair uma naturalidade dele, deixar ele livre em cena e ficar aberta a possibilidade do que ele pudesse nos trazer em improvisos e coisas afins, assim, que pudessem surgir ali na hora. Então, era legal ter uma criança livre em cena, sabe? Duas crianças. Duas, na verdade, né? Tem uma outra menina no início da história. Sim, e o filme ele é ambientado em Uruguaiana. Então, como a cidade influenciou a estética e a narrativa do curta e qual que é a importância de contar histórias que valorizam o interior do Rio Grande do Sul? O Uruguaiana ela é uma cidade muito interessante por causa que, se a gente analisa geograficamente, ela é meio que uma meia-lua e existe uma porção de campo num bairro que é mais próximo do centro. Então isso guiou muito as escolhas estéticas. Tem muito campo no filme e de fato, aquela localidade ali ela é mais próxima do centro da cidade, da área urbana. Mas aquela presença do campo ali, ao mesmo tempo que é urbano e ao mesmo tempo parece que é um lugar afastado da cidade, não é? E tem um fluxo de pessoas ali também. São coisas que guiaram muito a estética do filme. É muito interessante também quando eu falo que ali foi onde eu cresci, né? Aquele campo ali, as pessoas ficam, meu Deus, é tão interior assim. E não, é uma cidade, tanto que Uruguaiana ele tem 130 mil habitantes, né? Então, ele tem muito de cidade, mas também tem do campo, sabe? Então, a gente não explorou muito o lado cidade nesse projeto e tentou trazer um pouco mais do campo, que é onde aquela criança se encontrava naquele momento ali. E acho que o curta, a gente gosta de dizer que ele é uma carta de amor para nossa infância no interior, justamente, e aí respondendo essa pergunta, porque ele é mais sobre fazer um questionamento sobre qual é o verdadeiro espaço para a criatividade artística no interior, né? Que quando a gente quer ser artista, desde cedo nos dizem que a gente precisa ir embora, ou até um profissional de qualquer área. No caso, esse êxodo assim que nos move para sair da cidade, que é o que nos fez vir para Porto Alegre estudar também, marca bastante a gente, sim. A gente nunca perde isso e quando a gente volta para a cidade, isso é uma coisa que a gente começa a pensar, né? Nossa, de fato, faço parte desse movimento. E esse curta é sobre isso, sobre sua melhor amiga tá indo para a capital e ela tá levando com ela o celular que faz cinema, sabe? Então ele
começa a se colocar em alguns questionamentos. Ele não, de fato, se identifica como artista, porque ele é uma criança ainda, mas ele entra numa série de provocações para entender o que é isso que move ele, sabe? Então, acho que dialoga muito com ser artista no interior. E teve alguma cena ou momento específico que marcou mais vocês, que foi mais significativo? Então, a cena final do filme, ela foi gravada, eu acho que a gente andou 1 hora para chegar nesse lugar onde foi gravada a última cena. E a gente gravou perto do escurecer. Então, a gente foi com toda a equipe, com o Léo, com aquele monstro gigantesco, que ele era desmembrado, né? Então, caminhar até chegar lá, ter pouquíssimo tempo que o sol já estava baixando, e 1 hora depois dali o Felipe já estava entrando no ônibus para poder voltar para Porto Alegre e entregar os equipamentos. Então, eu acho que esse foi o momento mais marcante, onde a gente tinha essa cena que é tão delicada e esse tempo tão corrido, sabe? E não chegava nunca no lugar. E a gente ficou, meu Deus, quanto mais a gente tem que caminhar? E chegou, gravamos, deu tudo certo. Acho que esse foi o momento mais marcante de ver o Léo, de ver todo mundo com os pés cheios de lama, sabe? E se entregando para aquele momento ali, depois voltando com o sentimento de, tipo, trabalho cumprido, porque ali foi a última cena que a gente gravou mesmo. E para mim foi um momento bem marcante nessas diárias que a gente fez pro Trapo. Para mim, eu acredito que teve um momento específico, claro, não quero dar spoilers, mas teve um momento específico que existe um conflito entre a mãe e o Léo, e a gente queria deixar os atores um pouco mais livres ali em cena para ver o que se originava a partir da interação dos dois. E a gente ficou muito surpreso com o rumo que tomou. O Léo, ele acabou chorando em cena e ele se entregou mesmo, assim. E, assim, no final da cena, quando a gente gritou corta, a gente fez só 2 takes, porque não dava pra fazer mais, era uma coisa muito genuína. Quando a gente cortou, a gente olhou em volta e tava toda a equipe chorando. Todo mundo chorando, assim, muito surpreso, assim, com a entrega e muito grato também. E o curta, ele ganhou o prêmio de melhor curta gaúcho no festival. Então, como foi a sensação de ter o trabalho de vocês reconhecido num festival tão importante e o que isso significa para vocês? Então, é o nosso segundo festival de cinema, a gente é mais acostumado com o festival de teatro, então a gente não tinha muito esse olhar do público em geral dando esse retorno pro filme, sabe? E a gente acaba dizendo que foi um dos melhores cenários, porque o filme foi super bem recebido, o pessoal vem falar com a gente e consegue trazer outros olhares e consegue entender tudo que a gente quis imprimir nesse filme. Então, tanto a recepção do público quanto a recepção dos jurados com esse prêmio, para a gente ainda é um pouco irreal no caso, né? E para a cidade, principalmente, que é um feito inédito, é muito orgulho da gente conseguir levar o cinema que a gente faz no interior para essa janela gigantesca que é o Festival de Cinema de Gramado. Inicialmente a gente nem acreditava que a gente ia conseguir passar de fato, né? Quando a gente teve essa surpresa e mais ainda com a surpresa da recepção do público, porque durante a exibição a gente começou a se olhar, começou a perceber que estava acontecendo algo, porque as pessoas elas estavam muito sensíveis ao filme, elas riam, elas reagiam, elas aplaudiam, sabe? E aquilo dali foi muito estranho, porque a gente começou a pensar, tá acontecendo alguma coisa aqui, sabe? E aí a gente teve a surpresa do prêmio ali, do reconhecimento, que acho que tá até na transmissão, no vídeo da transmissão, a gente gritando, por causa que de fato a gente não esperava, assim, principalmente porque a gente não tá muito acostumado com essa realidade, sabe, de ter o trabalho reconhecido nesse nível, sabe, justamente pela realidade que a gente produz também. Então foi um grande momento, assim, sabe. E vocês já têm algum projeto em andamento vindo por aí também? Desculpa, pode repetir? Não deu para ouvir. Se vocês têm algum projeto em andamento vindo por aí? Perfeito. Antes do Trapo, a gente rodou um longa, que foi gravado em Uruguaiana, com recursos da Paulo Gustavo. E no momento tem pós. E nós temos um segundo curta, que a gente tá entrando em pré-produção. E junto com esses três, junto com o Trapo e com o longa, eles formam uma trilogia que a gente fala sobre interior, sobre família,
toda essa estética um pouco anos 90, essas cores mais vibrantes, assim, que a gente imprime no trapo. Então, acho que pelo final do ano podem aguardar alguma coisa relacionada ao longa. E pelo ano que vem a gente pretende dar continuidade a essa nossa trilogia que iniciou agora com o trapo, né? Sim. E então, agora para finalizar, qual conselho vocês dariam para jovens que sonham em chegar no Festival de Gramado como vocês? Ah, uau! Nossa, é uma pergunta. Até um mês atrás a gente não acreditava que a gente ia ter esse reconhecimento, sabe? E eu acredito que, assim, uma resposta legal seria, tipo, principalmente para as famílias desses jovens, sabe? O nosso trabalho tem muito a ver com o papel que a família desempenha no apoio do artista, sabe? A necessidade de ter essa rede de apoio que te sustente como esse profissional da arte, sabe? Então, é muito importante ter esses contatos e ter esse apoio em casa. E, assim, a gente teve que batalhar muito para tipo, conseguir dar pé para o nosso trabalho, assim, nem para passar em Gramado, é tipo, para a gente fazer acontecer. E, de fato, é uma coisa que move bastante a gente, é a gente continuar seguindo, empurrando, fazendo esse esforço de idealizar o projeto e fazer ele ser gravado, e insistir mesmo. Acho que Por causa que a insistência, ela, tipo, às vezes ela é irracional, ela nos move em momentos que a gente nem tá muito a fim de dar continuidade ou a fim de desistir também, mas eu acho que a insistência sim, é primordial, por causa que é o que nos move. Assim. Eu acho que o meu conselho é produza, sabe? Não importa as circunstâncias, continua produzindo. Inclusive, a gente chegou a inscrever o ano passado um nosso outro curta, também em outros festivais, e a gente não teve essa resposta. Então, às vezes, é a gente continuar e não desistir que uma hora chega, sabe? Uma hora a gente consegue chegar onde a gente gostaria de estar. E é isso. Produza, continua produzindo que uma hora chega. E é difícil, é legal reconhecer que é difícil, porque se a gente esquece dessa parte, a gente se frustra bastante. Então, as dificuldades têm que ser reconhecidas. Né? E tudo um processo, né? Eu acho que todo processo é válido para a gente conseguir evoluir de alguma forma. Sim, então eu agradeço muito a participação de vocês aqui no podcast On. Muito obrigada pela disponibilidade. Nós que agradecemos pelo convite, muito obrigado. Neste primeiro bloco do podcast On, conversei sobre o curta-metragem gaúcho Trapo com o diretor João Chimendes e o roteirista Felipe Oliveira. Na segunda parte, meu colega Ramon Ferreira vai conversar sobre o curta-metragem brasileiro Fruta Fizz com o diretor Cauã Okuma Bueno. É contigo, Ramon. Olá, eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e continuando nesse clima de Festival de Cinema de Gramado, estamos recebendo aqui no nosso núcleo o diretor do curta Fruta Fizz, premiado como melhor curta brasileiro esse ano, Cauã Okuma Bueno. Seja muito bem-vindo ao nosso núcleo. Muito obrigado, Ramon. Prazer imenso estar aqui. Então, para começar, o que chama muita atenção é o título do teu curta, né? Fruta Fizz. De onde é que surgiu esse nome? Pode contar pra gente? Cara, Fruta Fizz é um nome de um refrigerante fictício que tem no filme. É o refrigerante que começa o filme, com o protagonista tomando e falando que é o refrigerante de infância que ele tomava sempre. Quando ele toma o refrigerante, ele fala, nossa, tem gosto de infância. E aí o outro personagem pergunta qual que é o sabor dele. Ele não sabe explicar. Ele fala, é só gosto de infância, eu não sei. É gosto de Fruta Fizz, não dá para explicar. E o filme, como ele aborda essa questão da memória, da gente trazer significado para ela, independente do que é real ou não, a gente escolheu esse nome por conta disso, assim, porque pelo que esse refrigerante representa no filme, esse lugar nostálgico. Uhum. Vocês tratam bastante essa questão de memória no curta, né? O personagem principal volta para São Bento do Sapucaí. E qual que é a tua ligação com essa história? Quais memórias que te levaram a escrever? Você é roteirista e diretor, né? Sim, cara, São Bento do Sapucaí é um lugar onde eu sempre frequentei muito quando era criança, assim, nas férias, assim, uma vez, então 2 vezes no ano, assim, era um lugar onde a gente ia, porque minha tia tinha uma casa lá, e foi um lugar, assim, muito bonito.
quando a gente foi escrevendo essa história, a gente não tinha necessariamente fechado que ia ser em São Bento do Sapucaí, e por conta de ser um lugar que tem significado, eu já saberia as locações, já entenderia a importância daquele lugar e como dispositivo de emoção para mim, acabei escolhendo esse caminho, né? Inclusive, até tem a brincadeira a cena do filme que ele fala sobre ter visto a mula sem cabeça. Esse foi um episódio que eu, quando criança, eu falo que eu vi a mula sem cabeça em São Bento de Sapucaí, eu já vi a mula sem cabeça, e o pessoal sempre deu muita risada, e por isso está no filme também. Tem esse lado mais documental, assim, mais vivido, mais pessoal meu, do lugar. Pensando bem nesses elementos no cenário, tu comentou agora sobre a questão da mula sem cabeça, né? Quais outras memórias que você utilizou para criar esse tom nostálgico no filme? Cara, aí não foram memórias só minhas, assim. A gente fala muito que esse filme ele teve um processo muito coletivo, assim, de muita gente doar a sua memória para cada um no filme. Então, por exemplo, no caso do ator protagonista, o Renato Novaes, para chegar nesse personagem, a gente conversou muito antes sobre as memórias dele, se ele tinha uma cidade que para ele era igual São Bento de Sapucaí, se ele tinha alguma história de quando ele viajava com a mãe dele, que na viagem tem essa questão da viagem com a mãe, e a gente foi criando o personagem a partir daí. Por exemplo, na direção de arte, para a gente encontrar a casa da tia, a gente tinha que olhar aquela casa e ser calorosa, tinha que ter coisa assim, muito calorosa, você tinha que olhar e falar, nossa, isso aqui é uma casa de tia, é isso, sabe? E a diretora de arte, Ana Paula Servian, ela se inspirou muito na casa da avó dela, que tinha inclusive falecido há pouco tempo. Ela pegou os objetos da casa dela e trouxe para a cena. A tia Neide, que é a atriz da tia também, a gente pegou. Teve um dia que a gente foi só para ver as fotos dela, só ver as roupas dela, e também pegou esses elementos e trouxe para casa. Então é um filme de fragmentos de muitas memórias de muita gente, sabe? A gente acaba pensando muito nisso. Acaba não sendo memórias só minhas, nesse sentido, sabe? Então, que legal, cada ator, cada membro dessa produção teve um contato com a sua própria história, né? E como que foi esse diálogo? Quais foram as atividades que vocês fizeram? Acredito que teve muitos momentos de diálogo entre vocês. Como foi essa dinâmica? Cara, assim, principalmente para elenco. O Renato Novaes, ele é de Minas, né? E a equipe é a maioria de São Paulo. Então, teve um dia que ele veio aqui, passou uma semana, assim, com intensivão no personagem, com a gente conversando muito. E uma coisa que eu repeti muito para todos era que eles tinham liberdade para mudar isso, para eles não se apegarem ao roteiro. Eu falava que, poxa, se eu quisesse me apegar ao roteiro, eu faria um livro, não um filme. O roteiro tá lá pronto, então eu tinha que quebrar isso. Então, os diálogos, a interação do Renato com o Alvin, né, o Alvin que faz o papel do João, eles liam, entendiam a cena para depois tirar isso e colocar os cacos deles, colocarem o silêncio deles, porque tem essa troca, né, essa dinâmica, a gente tentou ir pro lado mais realista possível de diálogo, assim. Então, essa dinâmica desprovida do roteiro ali, a cena tá lá, tudo que a gente queria tá lá e tudo mais, mas a gente deixou os personagens entenderem a interação entre eles, sabe? Então eu virava pro o que o Renato tinha que saber. Ele trabalha lá há muito tempo e ele tem um ajudante, que é o Alvin, e ele tá num lugar de emoção que ele tenta segurar até o final, até quando ele tem um ápice de emoção ali que é para falar com a tia e onde tem o plot do filme, né? Então, teve muita abertura, muita flexibilidade. Os diálogos eram sempre voltados para o pessoal. A gente brincava, quando tinha alguma coisa que estava vendo que não estava legal, a gente falava, para, você está atuando. Não atua, volta, vamos para outro caminho, conta de você, pessoal. E foi assim que a gente foi chegando. A tia Neide, que é a personagem da tia, ela tem 86 anos. Ela é o segundo filme que ela faz. E para chegar nesse lugar com ela e o Renato, chegar naquelas cenas, que é uma cena que tem muito silêncio, tem um constrangimento que a cena pede, eu não sabia como trazer isso para esses dois atores assim na cena. Então a solução que eu tive foi pedir para ela receber a gente na casa dela e servir um café, que é exatamente a cena do filme.
e o Renato contar a história dela. E daí eu fui entendendo o lugar, fui entendendo a cena, fui chegando nesse tom do filme, entendeu? Então foi uma construção junta. Eu entendi o que eu queria, mas eu só entendi os personagens de fato quando os atores trouxeram de volta esses personagens para mim, sabe? Acaba tendo esse lugar. Ainda pensando por esse lado da produção, né, sobre a sua experiência como diretor, teve alguma dificuldade, até essa questão das pessoas terem uma liberdade para mudar o roteiro, teve alguma coisa específica que te atrapalhou durante a produção do projeto? Olha, que atrapalhou não, assim, eu acho que o cinema é muito feito de erro. A gente tem que se apegar muito a ela. O Frutafis, ele acabou virando um recorte mais simples. E teve mudanças, assim, antes ia ter uns bonecos, ia ter uma festa no filme que ia rolar lá na cidade, que a gente foi conversar com a prefeitura e acabou não rolando um dia antes. A prefeitura cancelou um dia antes. E aí isso a gente teve que mudar o filme ali na hora, e daí a gente encontrou a sutileza do filme, sabe? E que foi muito bom para esse sentido. Foi a minha maior produção, assim, que eu já fiz, com uma equipe grande. A equipe, ela era dividida, é uma equipe multigeracional, né? Então, metade das pessoas já experientes, que já fazem cinema, fazem antigo cinema, como é o caso do Rodolfo Sanches, né, o diretor de fotografia do Pichote, o Beijo da Mulher-Aranha, já tem 2 Quiquitos, já tem Oscar, ele tem 81 anos, é um cara super experiente que topou fazer esse filme com a gente estava fazendo o documentário dele, ele topou, e aí junto dele surgiu um monte de gente que queria fazer filme com o Rodolfo, assim, por querer estar do lado do Rodolfo, então metade do grupo são de pessoas estudantes de cinema, como eu, e a outra metade de pessoas muito experientes. Tive que entender um lugar de ter que dirigir pessoas muito experientes, né, como o Renato Novaes, o Rodolfo Sanches, ter que falar como direção. E foi, assim, um baita aprendizado. E entender ali que num set o diretor, na verdade, tem um tempo da ação e corta. É esse o tempo que o diretor tem. Parece que o resto é muita coisa acontecendo ali. Então foi uma baita experiência de entender essa dinâmica maior de set, sabe? E também de autonomia artística. Não lembro quando eu fiquei muito espantado assim quando um ator grande como Renato Novaes chegou para mim e falou: "Cara, muito bom roteiro, é esse caminho". E você pensa: "Nossa, dá para escrever". Ele está escrevendo e o pessoal tá gostando, isso é bom, sabe? Então foi uma virada de chave muito importante, assim, sabe? Para mim como diretor. Bom, a prefeitura acabou não deixando com que a festa acontecesse durante as gravações, né, mas, felizmente, chegando em Gramado, teve uma festa muito grande, né. Como foi esse recebimento? Como que Gramado abriu as portas para vocês? E pode falar um pouco também sobre a premiação? Nossa, foi. Primeiro a gente tem a agradecer, né, a Gramado também e ao Júlio, a todo o espaço que teve. A gente conseguiu, a gente teve ainda o privilégio de ter uma boa parte da equipe junto. Então teve o pessoal do coletivo Andemuro, que é a equipe mais jovem, comigo. Teve gente representando a Livicine, que é outra produtora, e poder ter o Rodolfo Sanches com a gente, né? Então a gente estava lá toda hora andando com uma cadeira de rodas, levando o Rodolfo, pisando no tapete vermelho, e conhecer outros artistas incríveis, com filmes incríveis também, e aí você trocar essa ideia com esses cineastas foi muito importante, assim, é uma troca que a gente espera se manter muito, a gente fala muito, a gente se vê então no próximo festival, a ideia é todo mundo vir junto com os filmes, assim, e o espaço que teve até com o Rodolfo, assim, é muito importante pro Rodolfo Sanches como diretor de fotografia, que já tem 81 anos, já é um senhor de idade, e que o mercado do cinema ele é muito duro, né? Essas pessoas que têm tanta história vão começando a ficar de lado. Ele tava com saudade de um set de filmagem, e a gente chamou ele para fazer. Ele tá lá no festival e ser aplaudido, o pessoal falar com ele. Eu acho que isso não tem preço, assim. Eu acho que do mesmo jeito que tão importante pra gente, é importante para ele nesse sentido, sabe? Uhum. Ter esse reconhecimento dele como diretor de fotografia que ainda pode fazer filme. Quando a gente recebeu o prêmio, a gente não estava esperando, inclusive,
A gente não estava esperando e acabou levando o melhor filme. Então foi uma surpresa muito, muito grande pra gente. A gente já tava feliz de estar em Gramado, a gente já tava numa... Pô, já estamos em Gramado, já tá legal demais, tá ótimo. E levou o melhor filme, subiu lá e entregamos o microfone pro Rodolfo Sanches e ele falou, cinema é muito mais, é uma coisa muito mais séria do que vocês imaginam. Eu tenho 81 anos e não pretendo parar. Eu quero continuar fazendo isso. E, assim, isso não tem preço, assim. A vontade de fazer cinema, a vontade de ter essa troca com todo mundo, isso fica muito forte, assim, na gente, sabe? Foi um bom jeito. Foi o primeiro festival que eu passei, assim, o primeiro festival de um filme. O primeiro filme meu que passa em algum festival. E, poxa, que coisa gostosa. Dá vontade de acabar nunca, sabe? Eu já quero voltar, sabe? Muito bom. Foi o primeiro festival, mas já tem data marcada. Vocês foram convidados para participar do festival em Málaga também, não é mesmo? E Isso mesmo, quais isso outros mesmo. estão no cronograma? Como que vai ser as participações com este curta? Olha, estamos ainda distribuindo o filme. Eu sei que o próximo confirmado tem em Goiânia. A gente está colocando em todos possíveis ainda e estamos vendo. Não só brasileiros ou latinos, mas os gringos também. E estamos aí na torcida, mas é muito bom saber que já tem um confirmado, né, na Espanha ano que vem. A gente fica muito feliz. E é até curioso, porque é um filme que ele é muito latino, assim. Ele é muito latino, muito brasileiro também. Tem folclore brasileiro, fala de mula sem cabeça. Eu adoraria ver como que as pessoas de fora vão receber essa história, esse lugar, sabe? Vai ser um laboratório interessante pra gente. Desejo muita sorte para vocês em Málaga e em todos os outros festivais. E como uma pergunta final, eu gostaria de saber como que foi essa experiência em geral para ti, como foi o aprendizado. Tu comentou muito sobre esse trabalho com o diretor de fotografia, né? O que foi mais importante para ti e se tu tem algum planejamento para próximas produções? Tá certo. Bom, esse filme ele foi muito importante para alinhar o tom criativo que eu gosto de trabalhar. Eu acho que muito do processo, criando uma ficção, era a gente encontrar o que tinha de real nessas histórias e nesse espaço, né? Então tinha essa pesquisa do corpo que estava lá e do espaço que era lá, que era São Bento do Sapucaí, e entender o que tinha de real para a gente captar lá. Então, que é aquela coisa assim, a gente pode criar o lúdico, estética, mas se você documentar e conseguir trazer o real, eu acho que a estética e a poesia vem como consequência. Então, o silêncio, se eles parecessem de verdade, isso funcionava na cena. Se o pessoal deu risada, é porque eles sentiram constrangimento das cenas em tela, sabe? E isso é um caminho muito lindo que foi um baita aprendizado para seguir. A gente brinca assim, falando que todo filme é um filme de arquivo, mesmo que encenado. Eu acho que o Fruta Fizz é um filme de arquivo encenado. A gente tentou criar cenas ali o mais real possível, sabe? E a troca, dinâmica de cinema ali, quando dava a pausa das cenas, quando era o horário de almoço, e aí o Rodolfo Sanches ia lá, comprava bebida para todo mundo, e a gente ficava conversando numa rodinha, e todo mundo contando histórias de como que era há 40 anos atrás fazer cinema. Eu acho que isso foi um baita aprendizado. Isso não tem preço. Eu acho que isso resume muito o Fruta Fizz, que era toda a equipe e o pessoal lá disposto a ensinar acima de tudo. O pessoal que estava lá que já sabia, estava lá ensinando a galera jovem porque estava lá querendo aprender. Então teve essa troca pedagógica muito forte, sabe? E você via o pessoal mais velho curtindo e o pessoal mais jovem assim tenso, querendo fazer o deles, preocupado em fazer certo, sabe? Eu acho que isso é, é trazer, reverenciar essas pessoas que fazem cinema há muito tempo e valorizar os novos cineastas que estão vindo, sabe? Uhum. Acho que Muito, tem esse lugar. Essa troca foi o maior aprendizado do filme. Uhum. Muito interessante, né? Como vocês fizeram um curta para falar sobre memórias de infância, né? E vocês acabaram criando as próprias memórias. Quem sabe algum dia vai ter um curta do Cauã Bueno falando sobre a própria produção,
né? Como foi essa questão de aprendizado. Muito obrigado, Cauã. Foi um prazer te ter aqui no Podcast On. E sempre seja muito bem-vindo. Quem sabe algum dia presencialmente aqui. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo convite, viu? É uma honra. Obrigado pelo espaço, de verdade. Então, neste bloco, conversamos com o diretor do curta Fruta Fis, Cauã Bueno. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na minha tela, vocês têm acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Laura Stum, Liz Cardoso e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.